Olá, de volta com os nossos cursos do WFG Concursos, de volta com o processo penal. Vamos para a nossa quinta aula de processo penal, nossa quinta aula referente à competência. E ainda estamos analisando, alguns pontos da Constituição e que são cobrados no âmbito do processo penal. Nós vimos já as principais autoridades que possuem o foro por prerrogativa de função, mas nós também precisamos analisar outras autoridades para completar, abarcar aí por completo tudo que pode ser questionado sobre o tema na prova de vocês em uma questão de concurso, tá? Então nós vamos falar de alguns aspectos constitucionais importantes, mais uma vez já esquematizei aqui para vocês, tá? Então, ainda na prerrogativa de função, ainda na definição do foro competente, pela regra da prerrogativa de função, uma questão muito cobrada em todos os concursos é o artigo 29, inciso 10 da Constituição. Estou falando do prefeito. Quando um prefeito comete crime comum ou crime de responsabilidade, o prefeito é julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Ah, professor, o prefeito cometeu um crime doloso contra a vida. Não seria pelo Tribunal do Júri? Mesmo quando o prefeito comete crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Volto a dizer para todos vocês, quando a gente fala do foro por prerrogativa de função, ele suplanta as demais regras existentes para a definição do respectivo foro competente, tá? Então, mesmo uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função, tá? Quando ela comete um crime doloso contra a vida, não vai ser competência do Tribunal do Júri, e sim competência do respectivo tribunal, tá? Então, lembre-se, prefeito, crime comum ou crime de responsabilidade, aproveitando e já falando, do crime de responsabilidade, a competência é do Tribunal de Justiça, Outras autoridades importantes, e aí mais importantes até, para concursos estaduais, para concursos de tribunais de justiça, tá? Então vejam só, o artigo 96, inciso 3º da Constituição. O que ele nos diz? Ele nos diz que se um juiz de direito ou um membro do Ministério Público Estadual, então, juiz de direito, JD, mais membros do Ministério Público Estadual, se eles cometem crime comum ou crime de responsabilidade, o órgão competente para fazer o julgamento é o Tribunal de Justiça respectivo, tá? Então, prefeito, juízes de direito, membros do Ministério Público Estadual, um promotor de justiça, por exemplo, cometeu crime comum, crime de responsabilidade. Juiz de direito, crime comum, crime de responsabilidade. Competência de quem, gente? Competência do Tribunal de Justiça, tá? Então, atenção, com essa regra aqui, principalmente se você se prepara para concursos de tribunais de justiça. Atenção com 29, inciso 10, atenção com 96, inciso 3º, tá? A próxima regra que nós temos no texto constitucional é o artigo 108, inciso 1º, a linha A, a competência originária dos tribunais regionais federais. Quem vai ser julgado no Tribunal Regional Federal quando cometer crime comum ou crime de responsabilidade? Aqui eu tenho que lembrar, dos juízes federais, juízes do trabalho e os juízes auditores, um juiz auditor da Justiça Militar da União. Aqui eu estou falando, de um membro da Justiça Militar da União e não da Justiça Militar dos Estados, tá? Justiça Militar da União, crime comum, crime de responsabilidade, competência do respectivo TRF, tá? Então, juiz federal. Um juiz federal cometeu crime comum ou crime de responsabilidade, TRF. Juiz do trabalho cometeu crime comum, crime de responsabilidade, TRF. Professor, para mim ia ser no respectivo TRT, ou até mesmo, quem sabe, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Justiça do Trabalho, gente, não tem competência para julgar crime comum ou crime de responsabilidade. Então, o que eu estou observando aqui no fundo, na questão principal aqui? Ora, um juiz do trabalho, ele não integra o Poder Judiciário da União? Não tem a ver com o interesse da União? Ora, quando eu tenho o interesse da União presente em um determinado processo, em regra, vai ser competência da Justiça Federal. E no caso específico aqui, dos tribunais regionais federais, tá? Então, juiz do trabalho, crime comum, crime de responsabilidade, competência
do respectivo TRF. Ah, professor, e o juiz auditor da Justiça Militar da União, tá? Estou falando aqui, ó, do juiz auditor, volto a dizer, da Justiça Militar da União. Crime comum, crime de responsabilidade, competência do TRF. Ah, professor, por que não é o STM? Por que não é o Superior Tribunal Militar? Porque o Superior Tribunal Militar, a Justiça Militar da União, tem competência para julgar crime militar definido em lei, e não crime comum ou crime de responsabilidade. Então, mais uma vez, o que está preponderando aqui, ó, é o critério, né, do interesse. Se existe interesse da União, se eu estou falando da Justiça Militar da União, de um juiz, né, de uma auditoria militar, órgão de primeira instância da Justiça Militar da União, crime comum ou crime de responsabilidade, competência do respectivo TRF, tá? Além dessa regra aqui, ó, do juiz federal, juiz do trabalho, juiz auditor da Justiça Militar da União, nós temos também os membros do Ministério Público da União que oficiam perante varas, que oficiam perante juízes federais. Mas essa regra a gente já viu no finalzinho da aula passada, quando eu expliquei para vocês o artigo 105, inciso 1º, a linha A. Se eu tenho um membro do Ministério Público da União que oficia, que exerce suas funções perante um tribunal, no crime comum ou no crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo STJ. Se ele oficia perante varas, perante a primeira instância da Justiça Federal, tá? Aí eu estou falando de uma competência dos TRFs. Nós vimos no final do esquema aí, né, da nossa aula passada, tá? Então, ó, atenção, 108, inciso 1º, a linha A. Juízes federais, juízes do trabalho, juízes auditores, mas da Justiça Militar da União. Crime comum ou crime de responsabilidade, TRFs. Ah, professor, e o juiz de direito do juízo militar? E o juiz de direito da Justiça Militar Estadual? Ele é julgado por quem? Ele é julgado por quem? Pelo TJ. Entra nessa regra genérica do 96, inciso 3º, tá? Então, cuidado, ó. Se a questão estiver falando, tá, de juiz militar, ainda mais se você se prepara aí para algum concurso, né, da carreira militar, na área militar, tá? Cuidado, ó. Se a questão estiver falando de algum juiz militar, você precisa ver qual é a justiça militar. Se é a justiça militar da União, vai ser competência do TRF. Se é a justiça militar, tá, dos estados, aí a competência vai ser do Tribunal de Justiça, ok? Então, ó, nosso esqueminha aqui com relação a essas autoridades que também possuem prerrogativa de função. Prefeito no TJ. Ah, e o vereador, professor? Vereador não tem foro por prerrogativa de função. Quem tem foro por prerrogativa de função é o prefeito. Ah, professor, e o vice-prefeito? Prefeito, tá? Então, prefeito tem foro por prerrogativa de função. Aqui eu não estou abrangendo nem vice-prefeito, nem os vereadores, tá? Atenção a esse detalhe também. E uma questão importante, ó, que eu separei aqui de uma maneira mais destacada para a gente analisar a partir de agora, é uma regrinha processual penal muito comum em concursos nível superior, tá? Atenção, cuidado com o artigo 109, inciso 5º-A, que naturalmente tem uma correlação com o parágrafo 5º. Eu estou falando daqueles crimes, tá, relacionados a graves violações aos direitos humanos. Gente, concurso público, de uma maneira geral, gosta de direitos humanos. E aí eu tenho que lembrar que se eu tenho uma grave violação aos direitos humanos, tá, o processo pode ser deslocado para a Justiça Federal. Então, peraí, professor, se o processo pode ser deslocado para a Justiça Federal, em regra, uma grave violação aos direitos humanos vai ser julgada por quem? Em regra, o julgamento vai ser por parte do juiz de direito, vai ser por parte da Justiça Estadual. Tá? Então, atenção, ó. Quando eu falo de graves violações, então, graves violações, tá? Graves violações aos direitos humanos. Qual é a regra geral? Em regra, a competência de julgamento é do juiz de direito, é da Justiça Estadual. Porém, caso o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, entenda necessário, ele pode solicitar ao STJ
o deslocamento do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá? Então, isso aqui, ó, esses crimes relacionados, né, a graves violações dos direitos humanos, pode ser competência do juiz federal. Mas, para ser competência do juiz federal, eu tenho que observar a regra do parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, tá? E aí eu tenho que lembrar do procedimento em si, né? O Procurador-Geral da República, entendendo que existem graves violações aos direitos humanos, ele poderá solicitar ao STJ, tá, o deslocamento do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, basicamente, a gente tem que observar 3 questões aqui, ó, em termos práticos de concurso. Primeiro, quem que pode solicitar o deslocamento desse processo aqui da Justiça Estadual para a Justiça Federal? Quem pode solicitar é o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República vai solicitar o deslocamento do processo. Quando? Então, quem? O PGR. Quando? Quando eu tiver uma hipótese de graves violações, graves violações aos direitos humanos, tá? Então, graves violações aos direitos humanos. E para quem que o PGR solicita? Quem que vai decidir se desloca ou não desloca o respectivo processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá? Quem vai decidir é o STJ, tá? Então, o pedido é feito para o STJ. Então percebam que implicitamente aqui no texto do parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, nós temos uma regra processual penal que faz parte da competência do STJ. O STJ vai decidir se desloca ou não o processo, se desloca ou não da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá? Não é ele quem vai julgar. Ele está simplesmente decidindo se desloca ou não a competência para o julgamento desse crime relacionado a uma grave violação aos direitos humanos, tá? Ele vai decidir sobre o deslocamento do processo e não sobre a questão em si, tá? Quem vai decidir sobre a questão em si, ou é o juiz de direito, ou é a Justiça Estadual, ou é o juiz federal, a Justiça Federal. Mas lembrando que o PGR, nos casos de graves violações aos direitos humanos, poderá solicitar ao Superior Tribunal de Justiça o deslocamento do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá? Naturalmente, gente, essa decisão, ela precisa ter fundamentos, tá? Se todas as providências já foram tomadas no âmbito da Justiça Estadual, tá? Para que ocorra o regular julgamento daquela questão, o regular julgamento daquele crime que está relacionado a uma grave violação aos direitos humanos, tá? Eu não vou ter o deslocamento. Para eu ter o deslocamento, eu preciso ter uma justificativa. E quem vai decidir isso vai ser justamente o Superior Tribunal de Justiça. Nós já tivemos, tá? Uma solicitação por parte do PGR nessas questões referentes a graves violações aos direitos humanos. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos lá, né, nós tivemos o assassinato da irmã Dorothy no interior do Pará. E como ela era uma ativista dos direitos humanos, entendeu-se na época que se tratava de uma grave violação aos direitos humanos. Então, na época, o que aconteceu? O Procurador-Geral da República solicitou ao STJ o deslocamento do processo da Justiça do Pará, da Justiça Estadual do Pará, para a Justiça Federal. Só que o STJ negou esse deslocamento. Por quê? Porque o STJ ele entendeu que a Justiça paraense já tinha tomado todas as providências necessárias, tá, para que se fizesse, né, o julgamento daqueles que estavam sendo acusados de terem praticado o crime, tanto dos mandantes quanto dos executores. Tá? Então foi a primeira vez em que nós tivemos, né, essa possibilidade sendo colocada perante o STJ, né, esse pedido sendo colocado pelo Procurador-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Atenção,
uma questão comum e principalmente em concursos federais, tá? Se você se prepara aí no âmbito da Polícia Federal, por exemplo, cuidado com o artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º. Se você se prepara para concursos no âmbito da Justiça Federal também, a mesma coisa. É uma questão aí recorrente, importante, cai de uma maneira geral nos concursos públicos, né? Independentemente aí do concurso, tá? Mas é mais presente, tá? Mais presente nos concursos da Polícia Federal e nos concursos da própria Justiça Federal, ok? Então, muito cuidado, atenção com essa esquematização que eu fiz com vocês aqui, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos para a nossa aula 6, tá? E aí a gente vai tratar da competência no âmbito do Código de Processo Penal. Nós vamos analisar as principais regras de competência que estão previstas no Código de Processo Penal, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Pelo acompanhamento aí virtual de todas as aulas. No nosso próximo encontro, a gente dá continuidade com o nosso curso aí de Processo Penal. Obrigado e até lá.